quero apresentar para vocês aqui, né, Cláudia Leitão, que é mestre em Direito na USP, doutora em Sociologia pela Sorbonne, em Paris, e professora do mestrado profissional em Gestão de Negócios Turísticos da Universidade Estadual do Ceará. Ela é ex-secretária de Cultura do Governo do Estado do Ceará, fundadora, né, idealizadora e foi a primeira gestora da Secretaria da Economia Criativa do Ministério da Cultura e atualmente é sócia da Tempo de Hermes, projetos criativos e consultoria em políticas públicas para a cultura, o turismo e a economia criativa. Sem mais delongas, deixo com vocês, né, Cláudia Leitão, para poder ela apresentar a economia criativa, que é uma referência para todos nós aqui em Fortaleza, no Ceará, e em todo o Brasil, de economia criativa. Olá, olá a todos e a todas. Eu queria agradecer o convite feito pelo Paulo, pelo querido professor Evaldo. Enfim, eu estou muito feliz de estar aqui falando para jovens, com pessoas de espírito jovem, né? Somos todos jovens, porque somos todos pessoas que carregamos muita esperança, né? Esperança num Brasil melhor do Brasil que nós temos agora. Imagino que em tempos de desesperança, de sofrimento, de alta mortalidade, de medo, né? Acho que todos estamos com muito medo, e o medo é fruto de tempos incertos. Talvez a gente precise transformar essa consciência da incerteza não em medo, mas em estímulo. Estímulo para a gente mudar um pouco as nossas visões de mundo, da gente refazer os nossos modelos mentais, da gente repensar um pouco o significado da vida no planeta, não é? Um planeta que está muito sofrido com os modelos econômicos, que, na verdade, ao invés de protegerem a nossa biodiversidade, pelo contrário, a ameaçaram e colocaram em risco a sobrevivência da fauna, da flora, dos biomas, e agora estamos nós também, quase também, num certo risco de extinção. Uma pandemia não é uma brincadeira, né? É uma realidade e um fenômeno que merece uma análise muito maior do que uma análise de natureza sanitária ou uma análise de natureza médica, né? O que nós estamos vivendo são os estertores de uma forma de viver. Digamos que nós estamos vivendo um século XX esticado, um século XX que continua teimando em querer manter os seus imaginários, os seus modelos de representação, suas velhas visões, e o que nós temos que viver agora e fazer, especialmente nesse seminário que é voltado à juventude, é que a gente tem que largar o velho, tem que ter coragem de dizer não ao que está instituído e abrir espaço nas nossas mentes e nos nossos corações para o instituinte, o que ainda vai ser instituído. E isso é um exercício importantíssimo, né? De natureza mental, de natureza intelectual, de natureza espiritual também, não é? E de natureza cultural, porque nós precisamos renovar os nossos valores culturais para dar lugar ao novo. Senão, o novo não chega. E como diz a música do Belchior, o novo sempre vem. E às vezes a gente fica constrangido quando ele chega, que a gente não está preparado para ele. Então, eu queria começar a minha fala com essa pequena digressão, pensando aqui na juventude brasileira, na juventude mundial, na juventude cearense, na juventude nordestina, e da falta de esperança, quando se escolhe, quando se vive num mundo onde as escolhas são pequenas, né? A liberdade envolve fazer escolhas. E para fazer escolhas eu tenho que ter acesso a repertórios. Quem oferece o repertório de alguém, de um ser humano, de um indivíduo, é a educação. Nós temos uma educação, como dizia o nosso grande Paulo Freire, ainda muito bancária. Uma educação que tolhe a imaginação, que não dá muito lugar para a invenção, que não nos faz conectar saberes, como diria o nosso grande professor Edgar Morin. E está na hora da gente rever a nossa educação, porque o mundo mudou e porque não adianta estudar ou sermos educados para uma velha educação, uma educação simplesmente seguindo a uma lógica, digamos, de pensamento, né, que está ligado a essa, digamos, a essa lógica aristotélica,
que nos conduz ao longo, né, da história do homem, dos gregos para cá, que é uma visão de análise e síntese, né, de uma lógica dedutiva e indutiva, né, e a gente aprende a memorizar, a gente aprende a repetir, a gente acredita no mundo determinista, e a educação não nos faz fugir a esse modelo. Então, eu vim aqui também falar de educação, porque se a gente vai falar de economia criativa, eu preciso dizer que uma nova economia, que já está aí, e que vai ganhando cada vez mais força, ela já está, digamos assim, denominada no mundo global há quase 30 anos, ela já ganhou essa, digamos assim, uma espécie de primeira taxonomia, não é? Economia criativa são dinâmicas econômicas, né? Estamos falando de economia, mas de uma economia que ela tem, em todas as suas etapas, da criação, produção, distribuição, comercialização, exportação, consumo, não é? De produtos, sejam eles bens ou serviços, não é? Uma marca diferente, que é a marca da criatividade, da identidade cultural e das tecnologias. Então, a economia criativa, ela é muito mais facilmente reconhecida quando a gente fala de setores onde essa realidade já aparece muito mais clara para nós. É aí onde os produtos das artes, né? Os produtos que vêm da cultura, do patrimônio cultural, né? Fica muito claro para a gente entender que o que é produzido nesse mundo aí é realmente, digamos assim, produtos que estão ligados a essa chamada economia criativa. Porque, na verdade, a economia criativa ela vai se expandindo. Ela não se limita somente às artes, e pensando as artes no sentido tradicional, não é? Que nós temos na nossa cabeça, as 7 artes, mas pensando que cada vez mais, não é? As artes, o patrimônio cultural, as novas mídias, o audiovisual, as criações funcionais, tudo isso se relaciona de uma forma híbrida e sem fronteiras. E eu já não posso dizer onde é que eu coloco a música, porque a música ela é uma construção criativa de um indivíduo com um instrumento, mas essa música ela já é também hoje produto de uma indústria musical que oferece esse produto de uma forma, digamos assim, numa indústria cultural de massa. Essa música ela está presente em outras artes, né? Ela está presente na propaganda, na publicidade, ela está presente nas artes cênicas, ela está presente no patrimônio cultural, imaterial, na dança, né? nas representações das culturas populares, das culturas urbanas, no hip hop. Então, como é que eu vou criar categorias no mundo onde tudo isso se mistura? Tudo isso é híbrido, né? Como diz o nosso grande pensador Nestor, latino-americano Nestor Garcia Canclini, quando ele fala das culturas híbridas. Nenhuma cultura mais é pura. Quando a gente está pensando nas juventudes das cidades, há muitas afinidades que vão, na verdade, cada vez mais ligar jovens do mundo todo em função de interesses comuns. Jovens de Fortaleza que vão se relacionar com jovens da Cidade do México, que vão se relacionar com jovens da Cidade do Porto, que vão se relacionar com jovens lá de países, de cidades africanas, ou estão ligados com jovens da Oceania. Então, significa que o território também ele perde, não é? Esse lugar da referência simbólica em nome de referências que também se constituem em novos territórios, e esses novos territórios são territórios virtuais. Então, nós estamos diante de um mundo, não é? Onde as revoluções tecnológicas e a sociedade do conhecimento permitem que a gente reveja e redimensione o lugar do território, o lugar do tempo, o espaço, não é? As relações trabalhistas, a forma de aprender. Tudo isso está posto em questão, e aí chega uma pandemia fazendo exatamente a tarefa de encerrar um século, que a pandemia está nos dizendo não dá mais para fugir do mundo digital. E o que é que significa uma educação presencial e uma educação remota? A qualidade está na proximidade física ou a qualidade está
na transmissão de conteúdos valorosos, né? Conteúdos realmente transformadores. De que educação nós estamos falando? Então, ao estarmos nesse momento, né, professores, né, absolutamente atônitos, alunos que também estão, né, ainda tentando entender o que está acontecendo, talvez seja um grande, nesse momento do choque, que a gente tem que se perguntar, né, o que era mesmo, qual é a diferença da educação que eu tinha, né, numa sala de aula, numa cadeira, olhando para o professor de perto, ou que educação eu posso ter de uma forma até assíncrona, né, com novas metodologias, com novos conteúdos, cada vez mais relacionados também com a realidade. Então, essas questões todas envolvem essa produção de bens e serviços, que eu estou chamando aqui de criativos, que representam uma economia que vem ganhando força no mundo nos últimos 30 anos. Ela nasce, digamos assim, e assim ela é chamada na Austrália, exatamente há mais de 20 anos, caminhando para os 30, e ela vira um programa de governo chamado Austrália Criativa, e a palavra criatividade não é uma palavra vazia. Ela significa um modelo de desenvolvimento que prestigia setores que trabalham com a criatividade, com a imaginação, com a ciência e tecnologia, e foi assim que a Austrália se constituiu como país a partir dessa grande revolução que a Austrália viveu nos anos 2000, e que fizeram da Austrália hoje, junto com a Nova Zelândia, exemplos de países que representam, mesmo em tempos de pandemia, né, um sucesso econômico, sucesso sanitário, respeito à diversidade, à biodiversidade, né, à paisagem natural, países extremamente tecnológicos, preparados com infraestrutura, mas que respeitam minorias, comunidades indígenas, grupos minoritários. Digamos que a Oceania, que é o grande continente que traz, digamos assim, que nomeia a economia criativa, é hoje um continente que está vivendo e que já atravessou a pandemia e que já está no outro momento e que hoje é um grande centro também de formação de jovens, de educação de jovens. Então, esse é um quadro geral. A economia criativa nasce, portanto, na Oceania. Rapidamente, ela é trazida para a Inglaterra, que é o país, né, que é a metrópole, né, que colonizou essa Oceania. E, rapidamente, a economia criativa se transforma em indústrias criativas, vira um ministério na Inglaterra, né, e é muito mais tratada na perspectiva do produto que é produzido em massa, em grandes quantidades, o produto industrial. E aí é importante a gente perceber que, quando eu falo de economia criativa e de juventude, eu estou dizendo que nós somos um país de pequenos negócios, de pequenos empreendimentos. Não somos um país de grandes indústrias. E, nesse momento, o mundo todo está perdendo o PIB na área da indústria e cresce cada vez mais a área do comércio, a área do serviço. E o Brasil é um país cuja empregabilidade se dá nos pequenos empreendimentos. Então, quando eu falo de economia criativa, eu, portanto, estou falando de dinâmicas econômicas, da necessidade de programas, de políticas que deem conta dos desafios dessas dinâmicas, do criar, do produzir, do distribuir, comercializar, até consumir e atingir e chegar a mercados que podem estar no Brasil. O Brasil é um país que tem uma extensão regional fantástica, que poderia produzir e consumir os seus próprios produtos, não somente viver do que é importado, né? E é uma pena, porque o Brasil é um país hoje que só exporta commodities, né? Só matérias-primas. Ao invés de trabalharmos produtos com valor agregado da ciência, da tecnologia. E aí eu posso estar falando aqui de um filme, como eu posso estar falando de um aplicativo para o celular, né? Como eu posso estar falando de um artesanato brasileiro, como eu posso estar falando da moda brasileira, como eu posso estar falando da gastronomia brasileira, como eu posso estar falando do turismo cultural e criativo, dos esportes, do lazer, do entretenimento. Todos esses setores estão congregados dentro desse grande guarda-chuva chamado economia criativa, que cresce a olhos vistos nos últimos 30 anos e começa a ser medida, essa economia, através do PIB dos países.
E aí nós temos braços importantes internacionais, é o caso da Unesco, de um lado, que é o braço da cultura, ciência, tecnologia e educação da ONU, e o braço do comércio e do desenvolvimento, que é o braço da UNCTAD, que está lá em Genebra, que é o braço econômico, e que todos esses braços da ONU, da Organização das Nações Unidas, estão interessados em entender o crescimento dessa chamada economia criativa nos diversos continentes e a partir de modelos diferentes. Acho que é importante a gente entender que, quando eu falo de economia criativa, eu estou falando, portanto, de setores, eu repito o que eu já disse, que envolvem do circo ao software, né, que envolvem da gastronomia ao artesanato, das festas populares às feiras, dos conjuntos arqueológicos, das unidades de conservação. Então, a economia criativa, ela envolve também a natureza. Não há uma separação mais entre natureza e cultura, né? O ser humano vai cada vez mais se culturalizando e se naturalizando no mesmo sentido da natureza, que também se culturaliza. Então, a gente tem que pensar na biodiversidade cultural, a gente também tem que pensar numa tecnodiversidade, ou seja, diversas tecnologias em favor das diversas culturas do planeta, e a gente vai entendendo que os setores da chamada economia criativa, portanto, mais ligados à questão das tecnologias, outros mais ligados às questões da cultura, outros mais ligados às questões das novas mídias, todos esses setores, arquitetura, urbanismo, publicidade, propaganda, patrimônio cultural, imaterial, festas, saberes e fazeres ancestrais, expressões das juventudes no mundo de hoje, tudo isso junto compõe um universo imenso de narrativas que agregam um imenso valor ao que se chama hoje de soft power dos países, não é? Esse chamado poder, digamos, brando, poder doce, significa que há países que dominam pela sua competência na própria criação e produção, exportação de bens e de serviços com alto valor agregado nos seus aspectos simbólicos, e isso é um soft power, é um poder brando. O Brasil já teve um soft power muito maior do que tem hoje, porque hoje o Brasil está sendo reconhecido como um país que destrói seus biomas, que toca fogo no Pantanal, que invade a floresta amazônica e admite os garimpos, que invade a mata e derruba essa mata para plantar soja e deixar que a pecuária de bois e vacas destruam territórios amazônicos. Então, nós estamos fazendo, nesse momento, um anti-soft power. Hoje, a imagem do Brasil é uma imagem de destruição da natureza e da cultura. Quilombolas, indígenas, diversidades das culturas tradicionais populares, perseguição e ameaça às juventudes, a essa diversidade das grandes cidades brasileiras, negros, indígenas, mulheres, LGBTQ+, enfim, os ciganos, toda a nossa diversidade nesse momento está ameaçada. E a economia criativa se alimenta disso, de juventudes, de comunidades, dessa diversidade cultural. Aí eu vou para os princípios da economia criativa, quando ela foi pensada enquanto uma política nacional na construção de uma secretaria, não é? A época da presidente Dilma Rousseff, quando eu tive a honra de conduzir e criar essa secretaria. A economia criativa no Brasil é uma economia baseada em 4 princípios essenciais, que eu queria dizer aqui para vocês. O princípio da valorização da diversidade cultural. Nós precisamos sustentar, apoiar e manter essa diversidade cultural. Sem diversidade cultural, nós vamos criar um processo de homogeneização de produtos e serviços, tudo enlatado, industrializado, com o mesmo gosto, com o mesmo sabor, sem marcas identitárias, sem marcas das expressões comunitárias, sem sentimento de pertença, sem as cores da diversidade. Então, diversidade é o primeiro elemento. O segundo elemento é a sustentabilidade. Nós precisamos pensar na sustentabilidade ambiental, social,
econômica, política, ambiental. Nós temos que pensar a sustentabilidade como uma palavra essencial no momento em que a ONU estabelece a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade passa a ser agregada à palavra desenvolvimento. Sustentabilidade, portanto, é a palavra da ordem do dia. Nós precisamos pensar o que é que nós estamos fazendo hoje com os diversos biomas brasileiros, o que é que nós estamos fazendo hoje nas periferias das cidades, no Brasil rural, no Brasil urbano, o destino das cidades, se os projetos que nós estamos investindo, eu falo, quando eu digo nós, eu estou dizendo os governos, se eles são projetos sustentáveis, se eles estão comprometidos verdadeiramente com a sustentabilidade. Então, esse é um segundo aspecto. O terceiro princípio da economia criativa brasileira é o princípio da inclusão. A própria Agenda 2030 diz o seguinte, como slogan: ninguém pode ficar para trás, todos têm que ser incluídos. Então, nós não podemos falar de uma economia que não seja uma economia de inclusão. Inclusão produtiva e, especialmente, inclusão dos jovens dentro dos arranjos produtivos e das redes dos setores da economia criativa. É preciso formações específicas de tempos mais curtos, porque a economia criativa ela permite formações pontuais. A juventude brasileira poderia estar sendo formada para esses setores e entrar rapidamente, né, dentro de uma visão empreendedora, abrindo mercados, competindo também numa perspectiva global, caso houvesse políticas públicas para tal, coisa que não ocorre. Então, a questão da inclusão é essencial. Qualquer economia que exclui não é uma economia sustentável. Então, nós estamos falando de uma economia que tem um compromisso com a sustentabilidade e a inclusão, com ênfase na juventude. E, por último, a inovação. Nós não podemos fugir de um princípio inovador nos métodos, nos processos, nos conceitos, na compreensão do que é o novo trabalho, nas experiências de transformar ideias em protótipos, protótipos em negócios, em novos modelos de negócio. Não adianta chorar o que passou. Os velhos negócios estão mesmo ameaçados e não vão voltar a viver seus apogeus, porque o século XX está acabando. Significa que, numa economia disruptiva, os velhos negócios vão ser solapados por novos negócios. E o que nós precisamos numa economia criativa é apostar na juventude, né, para que a gente possa construir um novo trabalho e novos modelos de negócios. Aí eu vou caminhando daqui a pouco para o final da minha fala para os desafios da economia criativa, pensando aqui o caso do Brasil. O primeiro desafio, meus queridos e queridas, é o desafio da gente conhecer esses setores e ter informações sobre eles. Se eu estou dizendo que a economia criativa vai das artes até os aplicativos, vai da música até a moda, vai da arquitetura, não é, até as feiras populares, não é, vai da dança, das artes cênicas, do teatro, do circo, não é, da literatura, do audiovisual, do cinema, do curta-metragem, dos produtos audiovisuais, do streaming, da internet, dos seus conteúdos, né? Todos esses conteúdos de rádio, TV, podcast, tudo isso é conteúdo da economia criativa, assim definida pela ONU. Ora, diante desse número imenso de categorias e de setores, como é que nós podemos trabalhar política se nós não temos dados? Nesse momento, o Brasil está arriscado a não ter aí o seu censo, que acontece de 10 em 10 anos, e que é produzido, realizado pelo nosso IBGE. Ora, que país é esse que não tem recursos para levantar dados primários para produzir políticas públicas? Ninguém pode fazer política nenhuma se não tiver dados. Daí a importância de observatórios. Eu fico muito feliz de ter dirigido o Observatório de Fortaleza durante 3 anos e meio, dentro do IPLANFOR, porque a minha tarefa, enquanto diretora do observatório, era, junto de uma pequena e brava equipe, discutir indicadores
levantar os indicadores universais, mas avançar na discussão de novos indicadores, para entender Fortaleza. Eu estou falando aqui especificamente de uma cidade que hoje tem um observatório e que precisa de recursos para fazer pesquisa. Porque não adianta sair atirando para todos os lados. Nós temos que eleger prioridades. E, para isso, a gente tem que conhecer o campo, o terreno de atuação. Então, faltam dados sobre os setores da economia criativa. Esses setores são agregados. Nós não temos uma conta satélite que desloque esses setores para a gente entender o que é que eles movimentam a economia, porque mais da metade desses setores estão na informalidade. Ou seja, as pessoas que trabalham na economia criativa não é só no Brasil, não. Na América Latina inteira, esse quadro acontece. Na África, isso também acontece. No Caribe, isso também acontece. Metade dessa economia é trabalhada por pessoas que não têm uma personalidade jurídica, não têm um CNPJ, não são microempreendedores individuais, como o Sebrae construiu essa categoria tão importante que está crescendo, mas ainda é insatisfatória. Então, a gente vê, digamos assim, é uma economia que grande parte dela está debaixo da água, a gente só vê a parte de cima dela, mas a informalidade é imensa. Então, nós precisamos de informação, dados confiáveis, pesquisas, produção de indicadores, mapeamentos, conta satélite, nós precisamos fazer cotejamentos para que a gente possa levantar séries históricas, entender as vocações do país, pensando regionalmente, pensando nos estados, consórcios de municípios, bacias territoriais, polos, distritos, tudo isso hoje é trabalhado no mundo e as cidades chamadas criativas, os territórios chamados criativos, os distritos, as bacias, os arranjos produtivos locais, intensivos em áreas criativas, são exemplos de sucesso em Buenos Aires, em Singapura, em Tóquio, em Sydney, né? Na China. A China hoje está toda dividida, né? Todo o país em grandes territórios criativos, onde eles trabalham artes visuais, artes plásticas, pintura, escultura, literatura, cinema, música, artesanato, design, e assim os setores vão sendo construídos. A China já é hoje uma das maiores produtoras de conteúdo audiovisual do mundo. Basta vocês entrarem na Netflix e vocês verão o que é que a China está produzindo, né? Que será, sem dúvida, digamos, o grande império da produção cultural e criativa do mundo nos próximos 30, 40 anos, com números já impressionantes que vão daqui a pouco repassar Hollywood e vão crescer. Bom, isso é para mostrar que sem informação não é possível. O segundo aspecto, a educação. Precisamos de uma educação para formarmos pessoas capazes de trabalhar na economia criativa. Precisamos de competências e habilidades que não são aquelas velhas competências e habilidades do velho trabalho, das profissões imperiais, das velhas profissões. Nós precisamos preparar pessoas para empreender, pessoas para criar novos modelos de negócios, pessoas para pensarem de outras formas, o trabalho colaborativo, o trabalho em rede, o impacto do trabalho nos territórios, essa religação dos saberes que junta natureza, cultura, desenvolvimento econômico, desenvolvimento ambiental, qualidade de produtos, logo num país como o nosso, não é? que vive de exportar soja e minério e que destrói o meio ambiente para plantar essa soja, não é? E que destrói o meio ambiente para cavar minérios. Nós somos ainda muito primitivos, é um país que tem um cardápio exportador pobre, muito distante da economia criativa. Então, nós vamos precisar de uma educação que seja consequente para esse século XXI que vai começar. E essa nossa juventude, que é incrível, ela deve ser atraída na sua formação de cursos livres. Nem tudo tem que ser na escola tradicional, mas a escola tradicional também precisa beber nessa nova economia e formar exatamente um corpo de professores que esteja muito mais apto a lidar com a realidade, com a transformação imensa com que passam as sociedades com o avanço exponencial das novas tecnologias. Né? Então, nós saímos de um mundo digital,
né? Desculpem, saímos de um mundo analógico e vamos cada vez a passos mais rápidos para o mundo digital. Esse trabalho de mediar o mundo digital e o mundo analógico é essencial para os formadores, né, dessa nova economia criativa. Nós precisamos do terceiro desafio de fomento, financiamento, consultoria, assessoria para esses setores. Eu tenho interesse, né, por exemplo, na área do design. Eu gostaria de trabalhar o design de moda, que é uma área que eu tenho vocação, a minha família trabalha com isso e eu gosto dessa área. Mas eu preciso entender o que é trabalhar com uma moda autoral num contexto de um mundo onde houve uma industrialização, de uma indústria de confecção totalmente insustentável, totalmente destruidora dos pequenos, né? Onde o preço do autoral perdeu lugar para a banalização da indústria da confecção, sem valor agregado, sem marca identitária, sem nenhum soft power, né? Então, vejam como o jogo entre a indústria e o pequeno é uma disputa de lugar onde o pequeno nunca é protegido pela necessidade de políticas públicas, que o lugar dos governos é exatamente dar espaço para a moda autoral, canais de distribuição, canais de compra de material, de insumos, espaços de venda, plataformas digitais, e-commerce, né, formação gestora para novos empreendedores na área da moda. Eu estou citando aqui a moda, eu poderia citar todos os setores aos quais eu já me referi. Então, a educação, a consultoria para os empreendimentos criativos também é essencial. Nós precisamos de leis, marcos legais, que sejam capazes de valorizar, proteger e criar, digamos, desonerações para esses pequenos criativos. Você vê um produtor cultural que ele paga imposto em cascata, porque ele paga imposto sobre imposto. Onde é que está a legislação que pode fazer com que esses setores sejam apoiados para que eles possam produzir inclusão e criar desenvolvimento no território? É aí que nós precisamos de marcos legais, de infraestrutura. Eu diria, para terminar, né, que seja capaz de criar condições para que eu possa criar, produzir aquilo que eu crio, comercializar aquilo que eu produzi, para chegar aos meus mercados consumidores. Todo esse trabalho exige a presença de políticas públicas. É tarefa das políticas municipais, estaduais e federais criar um ecossistema favorável aos criativos brasileiros, às juventudes, para que elas possam, em geral, todos têm grande interesse nessa economia. Quando se fala de economia criativa para a juventude, ela está extremamente curiosa, ela quer aprender, ela quer entender como é que ela se coloca nesse lugar, ela está cansada também dos velhos convites para as velhas e tradicionais profissões, ela tem interesse e sede em criar e imaginar um novo mundo, e é tudo isso que a economia criativa pode permitir. Então, eu diria que talvez aqui eu tenha feito um quadro geral, espero não ter cansado vocês, vamos continuar a nossa conversa, mas eu queria dizer que a economia criativa é uma economia muito voltada exatamente à juventude, às juventudes. Até porque não existe uma juventude só. A gente tem que falar tudo no plural, porque as juventudes amazônicas, as juventudes das periferias, as juventudes rurais, as juventudes quilombolas, indígenas, né? São todas diferentes, ao mesmo tempo elas têm acesso às tecnologias que as reúnem. Essa troca e essa diversidade é que faz do Brasil um grande celeiro mundial de tecnologias sociais, tecnologias comunitárias, grandes aproximações entre contemporâneos e culturas tradicionais, né? Essa é a riqueza que, digamos assim, até pouco tempo atrás nos diferenciava no mundo. A economia criativa é uma oportunidade, queridos. É uma grande oportunidade para um país que só exporta soja, que só destrói seus biomas para coletar ferro-gusa e outros minérios, e que vive, portanto, do agronegócio e que não consegue entender o valor que está presente, por exemplo, né, na palmeira do açaí, que é capaz de produzir um produto de alta importância gastronômica e cuja as sementes são capazes de, transformados pelo design, serem importantes para a moda brasileira. Então, essa compreensão de que nós temos aí na mão
um país que tem uma diversidade, uma biodiversidade e uma tecnodiversidade tão importante, nós poderíamos ser hoje uma liderança no mundo nos chamados setores da economia criativa, com um modelo para os pequenos. Esse é o nosso desiderato, é o nosso desejo, é a nossa maior utopia. Espero que um dia o Brasil, como a Austrália, se descubra um Brasil criativo, com políticas para essa grande riqueza que nós temos em abundância, que é a nossa capacidade de criar, de encontrar soluções, não é, criativas e interessantes para a nossa própria sobrevivência. Então, era esse, digamos, a minha primeira fala, no sentido de trazer essa juventude para compreendê-la melhor. É muito importante que vocês hoje entrem nas mídias e nas redes para entender melhor e conhecer melhor esses setores da economia criativa. O material é abundante, muitas plataformas, as chamadas cidades criativas oferecendo, e Fortaleza, para encerrar, se tornou cidade criativa do design há mais de um ano. Eu torço que esse êxito junto à Unesco, porque a cidade ofereceu um dossiê que foi aprovado, e que esse dossiê seja, na verdade, agora, do prefeito, que esse dossiê seja acompanhado e realizado, porque uma cidade do design tem que ser uma cidade criativa e que envolva o design em todas as suas áreas de atuação de políticas públicas. Design urbano, design social, design dos objetos, design dos processos, design dos produtos. Fortaleza é uma cidade que precisa se redesenhar. Por isso, hoje, Fortaleza é cidade do design chancelada pela Unesco. É uma alegria, mas é um grande desafio também. Muito obrigada.